Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia de rumo à terrinha. E o tema de hoje, é claro que eu vou falar sobre a aprovação do meu visto. Consegui! Vou voltar para Portugal com o visto D2 de empreendedora individual na mão. E hoje eu reservei esse episódio só para falar de como foi a busca por essa aprovação. Na realidade, eu, como vocês já sabem, né, eu fui para Portugal em novembro do ano passado, em 2016, para fazer uma pós-graduação em comunicação digital, né? E o visto que eu tirei para fazer essa pós-graduação foi o visto de estudante que não me permitia trabalhar no país. Então, obviamente, eu não trabalhei. E para legalizar a minha situação, como eu decidi ficar e ter uma experiência profissional na área de comunicação digital, eu decidi procurar um advogado lá mesmo, em Portugal, porque eu ainda tô no Brasil, tá, gente? Vou embarcar só semana que vem, quarta-feira que vem. Então, quinta-feira eu já estou pintando aí na área. E aí eu fui buscar um advogado, um especialista na área, o Marco Antônio Santos, que me ajudou muito e que me ajudou também na escolha, assim, do que eu ia fazer. Se eu ia, por exemplo, prolongar para um mestrado, o que era melhor fazer, se era melhor ter um contrato, arrumar um contrato de trabalho para poder voltar ao Brasil, para dar entrada. Tem várias N possibilidades para você tirar esse visto, no caso de quem não tem, né, nenhum descendente aí português na família para tirar a cidadania, que é exatamente onde eu me encontro, né, nesse caso. E aí, chegamos à conclusão que eu iria dar entrada no visto D2 de empreendedora individual. Por quê? Porque eu já queria investir em Portugal, vislumbrei uma possibilidade de me desenvolver um pouco mais nessa área e ganhar uma experiência no mercado português, mas não só no mercado português, porque a agência pode atuar no mundo inteiro, inclusive. Entendeu? Eu posso operar fisicamente em Portugal. Montei essa agência de comunicação digital que opera com clientes brasileiros, com clientes americanos, seja onde for. Você tem uma autonomia, né, e consegue atender seus clientes, enfim, as reuniões são todas através de ou Skype, Hangout, seja lá como for, WhatsApp, vídeo WhatsApp e como der, né, na realidade. Mas uma outra coisa que eu queria alertar para vocês é que na época que eu fiquei em dúvida entre o mestrado, seguir o mestrado ou seguir esse visto D2, me ocorreu uma questão que eu liguei para o CEF, né, o Serviço de Imigrantes e Fronteiras lá de Portugal, para tirar essa dúvida. O mestrado, além de eu ter que investir mais ainda nessa área acadêmica, e isso me colocava em questão, uma questão financeira mesmo, né, que eu não tinha como colocar tanto mais dinheiro nisso, porque o mestrado é caro, os 2 anos de mestrado. Você ganha o título de residente, porém, dependendo do trabalho que você arrumar, você tem que pedir autorização ao CEF, com um contrato lá de estágio, seja lá o que for, que não seja uma carga horária que atrapalhe a sua universidade. Então não é qualquer trabalho e não é qualquer contrato que você pode trabalhar fazendo mestrado, tá? Então eu queria alertar a galera que tá aí em dúvida o que fazer e tal, como vir. Então é um pouco isso. E tem uma outra questão que eu queria também chamar a atenção aqui, que o visto D2 é um visto que o consulado português não divulga. Portanto, eu coloquei lá no Google, né, visto D2 para Portugal. Enfim, não vem nada, gente. O que vem são links de escritórios de advocacia cobrando os tubos para te orientar para você vir com esse visto. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Nem de 10, nem de 20, nem de 40. Por isso que eu queria relatar aqui a minha experiência, muito importante. Uma outra coisa também, antes de começar a falar do passo a passo para conseguir esse visto, eu queria dizer que quem tem grana, bofunfa, money, la plata, entendeu? Não precisa, gente, desse visto D2, tá? O consulado português divulga o Golden Visa, que é o visto que você tem. Se você tem para investir, se você tem grana para investir em Portugal,
1 milhão de euros e vai criar postos de trabalho, enfim. Eles te dão a cidadania direta. Além da compra, né, obviamente, de um imóvel de 500 mil euros também. Isso também te dá a cidadania direta, além de um imóvel de 350 mil euros numa área, uma área de preservação, eu não sei muito bem, mas é só você dar um Google lá no consulado e eles super divulgam esses 3 tipos de visto para você ganhar a cidadania direta, não precisa esperar 5 anos igual eu vou esperar. É tipo isso, tá? Então, eu fui, o que me restou, porque eu não tenho 1 milhão de euros, né? Eu nem a maioria dos brasileiros acredito, né? Que a galera aí também não tem essa grana toda. Mas pra quem tem, gente, aí essa é uma opção, né? O consulado te dá essa belíssima opção. Mas euzinha que não tem, conheci. O que aconteceu? Como é que eu fiquei sabendo desse visto D2? Porque na internet não dá pra achar. No consulado, no site do consulado do português no Brasil, não tem. Então, foram através de amigos que me relataram que conseguiram o visto. Uns foram negados, outros não, outros foram aprovados. Então, vamos lá pro passo a passo, tá? Digita lá no Google, né? Vai aparecer um monte de escritório de advocacia. Eu vou indicar o advogado que eu contratei, porque deu tudo certo. O meu visto foi aprovado e eu fui bem orientada. Obviamente, o meu processo ainda não acabou, tá? Eu vou chegar em Portugal, ligar para o CEF, agendar o pedido do título de residente temporário, né? Só depois desse título de residente temporário é que eu vou ter 1 ano de visto renovável de 2 em 2. Então, até completar 5 anos para conseguir aí a naturalização, caso eu queira ficar e desenvolver essa agência, né, em Portugal. Segunda coisa, quando você já tá decidida que é esse visto que você quer, você tem que ir no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Pessoas coletivas aqui lá em Portugal, né, é a mesma coisa que pessoa jurídica, tá? No Brasil, PJ. Só tem um no país todo, que é em Lisboa, em Benfica, no bairro de Benfica. Eu fui lá, gente, demora, tá? Fiquei 4 horas, mas eu resolvi tudo, tá? Antes de você ir lá, nesse lugar, você já pensa no nome que você quer dar à sua empresa e o objeto que essa empresa vai exercer. Qual é a área, o que você vai fazer, porque lá tem um livro enorme que a pessoa pesquisa, obviamente, na hora, se o seu nome está disponível, tá? Evite nomes em inglês porque é mais caro, tá? Para você montar a empresa na hora, custa 360 euros, tá? Para montar. E aí você já sai com toda a documentação, inclusive o contrato lá, os documentos formais da empresa, que isso você vai precisar da entrada no consulado no seu país de origem, tá? Uma outra coisa, eu voltei pro Brasil para dar entrada nesse visto, porque eu teria que ficar ilegal e eu teria grandes chances de ser negada esse tipo de visto se eu desse entrada por Portugal. Por isso que eu tomei a decisão de voltar pro Brasil, para que esse trâmite seja mais rápido. Foram 60 dias de espera, mas valeu a pena, porque o visto foi aprovado, né? Então, depois que eu fui no registro de pessoas coletivas, saí com toda a documentação, né? Contratei um contador. Toda empresa em Portugal tem que ter um contador responsável. Então, com esse visto, com essa documentação da empresa, eu tenho um custo de 293,96 euros. O que é isso? 100 euros do contador, foi o que ele me cobrou para acompanhar, né, e emitir toda a documentação da empresa mês a mês. E 193 euros e esses centavos são da Segurança Social, porque eu, como gerente, tenho um salário e tenho que recolher Segurança Social, que é o nosso INSS do Brasil. Tipo de visto D2 não precisa de sócio, tá, gente? Eu fiz a empresa sozinha, tirei na hora, tirei toda a documentação. O último passo disso tudo, antes de eu voltar para o Brasil, o que eu fiz? Eu fui com o contador, né, nas finanças, lá em Lisboa, e dei entrada na atividade da empresa. Isso você tem que fazer 15 dias, até 15 dias depois que você criou a empresa. Então, e aí eu peguei essa documentação da empresa
e voltei pro Brasil para dar entrada aqui. Aí eu fiz praticamente um dossiê, né, da minha vida profissional para justificar o porquê que eu estava dando entrada nesse tipo de empresa, numa agência de comunicação e marketing digital. Coloquei todo o meu currículo de 13 anos aí que eu tive de carreira, TV Globo, Agência Internacional de Marketing, etc, etc. E o diploma português, né, da minha pós-graduação, o meu MBA em marketing, a minha licenciatura no Rio de Janeiro, em comunicação social. Então você tem que fazer realmente um dossiê. E foi aprovado, gente. Eu fiz todo esse dossiê, fiz um plano de negócios, isso também foi super importante, tá? Fiz site, fiz página no Facebook, fiz logomarca, fiz um slogan, fiz tudo, gente, tudo. A empresa tá pronta, inclusive já está na rua, né? Já está rodando, já tenho até alguns clientes e já tô voltando para Portugal para atuar nessa área de redes sociais, né? De gestão de conteúdo online. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, para você aí que tá pensando em dar entrada nesse visto D2, tá? O ideal é que você tenha um histórico na área da empresa que você queira criar, tá? Você tem uma história para contar. Ah, eu tenho know-how para abrir empresa disso porque eu vim daquilo, porque eu tenho diploma disso, entendeu? Então tem que basear, gente. Por isso que a galera que tá sendo aprovada dá certo, sabe? Vou te dar um exemplo, né? Que eu já soube que foi negado. Por exemplo, você quer ir para Portugal para fugir da violência do Rio de Janeiro e montar uma barraquinha de cachorro-quente no Parque das Nações, por exemplo. Não vai dar certo, gente. Você nunca trabalhou com cachorro-quente. Você nunca trabalhou com esse mercado. Você nunca nem vendeu uma caneta, entendeu? Então, obviamente, se você tiver experiência nisso, você baseia a tua justificativa. O consulado quer saber se você vai querer trazer dinheiro para cá, se você vai investir e se essa área está em crescimento em Portugal. É isso, tá? Então, ó, fica a dica. Faça pesquisa de mercado, pergunte às pessoas que você conhece, pergunte às pessoas que moram aqui, que têm experiência no mercado que você queira abrir a tua empresa, para depois não gastar dinheiro à toa. Entendeu? Porque é um investimento, né? E eu quero ajudar vocês a tentar encontrar a melhor solução para cada caso, né? Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho melhor, assim, sobre esse visto D2. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só me escrever. Participa aí, que essa série de reportagem vai longe, porque tem tanta gente me perguntando sobre tantos temas que a gente vai desenvolvendo aí. Mas eu pulei um pouco aí a ordem dos episódios, porque eu fiquei tão feliz com essa minha notícia e eu precisava compartilhar isso com vocês. E eu quero sim compartilhar essa experiência. Inclusive, depois que eu pegar o título de residente temporário, eu vou também relatar aí como é que foi minha experiência lá na entrevista do CEF, tá? Pra deixar todo mundo a par de tudo. Tá bom, gente? Então hoje a gente fica por aqui. Dá um like no vídeo, tá? Se inscreve no canal. Beijo. Tchau, tchau.